Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais você, sua casa, sua família, seu dia. Que a sua semana seja incrível e será em nome de Jesus. O favor do Senhor está aí, possua, creia na verdade. Ei, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas. Ali os nossos captores pediam-nos canções, os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cante para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Os exilados, e eles estavam na condição de exilados, exatamente porque eles não ouviram a Deus no tempo da oportunidade, né? É interessante quando nós lemos Jesus chegando em Jerusalém chorando, né? Jerusalém, Jerusalém. Ah, se você pudesse ver, né? O tempo da oportunidade. Ah, se você tivesse a capacidade de agarrar a oportunidade, né? Bom, ela passou. O que, infelizmente, Satanás consegue cegar o entendimento dos incrédulos. Você dá lugar à incredulidade e ele cega. E aí a pessoa não vê a glória de Deus, ou seja, ela não vê mais a verdade, ela é conduzida exatamente pela mentira, porque ela deu lugar à incredulidade. É triste quando você vê alguém que até não só ouviu, mas talvez até já pregou, já falou a palavra, conhece a verdade, mas você precisa saber que sabe, conhecer intimamente, ter um relacionamento íntimo e pessoal. Você tem que esconder a palavra no coração, porque é muito fácil você passar por cima da verdade. Você ignorar tudo que está diante dos seus olhos. O Senhor está mostrando, a palavra está vindo, a oportunidade está lá de obedecer, se alinhar, sabe? A palavra vem e diz, põe em ordem a sua casa. Não tem como eu colocar ordem aqui fora sem colocar ordem dentro de mim, na minha mente. A minha mente tem que ser ordenada. Se alinha comigo. Você está desalinhado. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não tem como. Obedeça a ordem simples. Não, para de tratar pequeno como insignificante. Não passa por cima. Faça com excelência, não ceda à preguiça, não coma o pão da preguiça. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Tudo que vier às suas mãos para fazer, faça com toda a sua força. Não vá pela sua cabeça. Peça ajuda, peça conselhos, na multidão dos conselhos, a sabedoria. Vai pedir conselho, vai pedir ajuda. Então a palavra vem e vai nos orientando. Não olha para a direita, para a esquerda, não se distraia. Saia de celular, vá para a palavra.
Para de fazer o que você está sentindo. Tem vontade e vai fazer o que é certo. O justo viverá pela fé. Não deis lugar ao diabo. Cuidado com a rebelião. É como pecado de feitiçaria. Vai destruir com você. Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Cuidado com a insensatez. Ela vai levar você para o buraco. Ela vai levar você para desgraça. E a palavra está lá. Está falando, ó. Quem causa tumulto na família, confusão, vai receber de colheita desgraça. E não tem gente que adora tumultuar, né? Homens desequilibrados, fracos, irresponsáveis, que não ocupam o seu lugar. Mulheres tolas. E a Bíblia diz que a sábia constrói, mas a tola destrói. Destrói o quê? O que ela construiu. Porque ela é tola. Ela, ao invés de estar ali focada e ser ali uma estrutura para aquela família, ela está dando lugar a sentimentos, a ingratidão, a reclamações. Não, tanto que a Bíblia fala que é melhor morar numa cabaninha do que debaixo do mesmo teto com uma mulher rixosa, que reclama, que é como uma goteira, né? Tá gotejando na sua cabeça todo dia. E reclama de tudo, e cobra, e reclama, e cobra mais alguma coisa, e reclama. Jesus, tenhas misericórdia. Ai, é tão gostoso você viver num ambiente de paz. Quantas mulheres que eu já atendi, que vieram desesperadas, que os maridos não aguentaram, foram embora. E aí elas falam, a palavra veio, eu estava sendo tola, mas eu ignorei. Quantas pessoas ao longo da história, da minha história ministerial, que eu já encontrei, atendi, quantas histórias que eu ouvi falar, que outros líderes atenderam, de pessoas que disseram, eu ignorei todos os sinais, todas as chamadas. O que aconteceu aqui? E agora esse povo está às margens da Babilônia, dos rios da Babilônia, chorando. Chorando com saudade de um tempo que parecia que nunca ia voltar. Nunca mais, acabou. E ainda, aqueles que tinham capturado eles, vinham e exigiam deles alegria, ó. Quero vocês alegres, cantem para nós canções. E eles estavam lá, como que nós vamos cantar nessa terra estranha? Como? Ah, que saudade de Sião. Depois a gente vê no Salmo 126, né? Já a alegria, né? De voltar e viver. E eles falam, né? Que era como um sonho, estavam vivendo um sonho. O Senhor restaurou a sorte deles. Mas primeiro, eles tiveram que passar por um tempo de exílio, né? Para poder rever a vida. Às vezes a gente causa isso, né? Não tem outro jeito. Deus muda as circunstâncias, porque quando a palavra não é o bastante, ele mexe nas circunstâncias. Porque, infelizmente, a dor é o megafone de Deus. E algumas pessoas, elas só param para ouvir a Deus na dor. Elas, quando está tudo bem, elas não param para ouvir o Senhor, né? E aí elas começam a relaxar, a se distrair, a negligenciar, a abrir portas para o mal. E, enfim, chega uma hora e a palavra vai vindo, né? A palavra vai vindo.
Mas quando a palavra do Senhor não é o suficiente para uma pessoa se humilhar, se alinhar, obedecer aquelas ordens que ela acha que são bobinhas, mas as ordens simples. Ir lá e perseverar e vigiar, né? Jesus falou, olha, toma consciência do que está acontecendo e agora vigia. E então ora, porque não adianta nada você morrer de orar e ignorar tudo que está aí diante de você, que você precisa o quê? Vigiar. Porque é fácil se enganar. Jesus disse, ó, cuidado para que ninguém vos engane. É fácil ser enganado. Não se engane, é fácil você se enganar, você contar mentiras para você. Não se engane, não se deixe enganar. Então é fácil você se enganar e ser enganado. Por isso nós precisamos estar o tempo todo ligados com o Senhor. Orai sem cessar, andai no Espírito. Não olhem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás. Olhe para o alto, mantenha os pensamentos nas coisas do alto. Meditem na palavra de noite. Quer dizer, você precisa estar envolvido com Deus, numa atmosfera sobrenatural. O tempo todo em espírito. Você vê que Daniel, mesmo na Babilônia, ele não se curvou ao sistema. Ele permaneceu ali fiel a Deus, orando 3 vezes ao dia. A primeira coisa que ele fez foi dizer não. Não para a comida do rei, não para a cultura, não para o sistema. E ele só ganhou e foi promovido. Então, quando a gente aprende com os erros dos outros, né, e as escrituras estão cheias de exemplos, né? As escrituras aqui nos apresentam exemplos e exemplos do que não devemos fazer, do que devemos fazer. Então, igual Ezequias, quando ele começou a governar, a Bíblia diz que ele não seguiu o exemplo do pai dele, Acais, ele seguiu o exemplo de Davi. Ele andou nos caminhos de Davi, porque ele sabia, Davi acertou. Eu não quero, meu pai só errou. Eu quero os caminhos, eu vou andar nos caminhos de Davi. Agora, outros reis andaram nos caminhos de Jeroboão, nos caminhos de Acabe, né? Enfim, as pessoas escolhem para onde elas vão olhar, com quem elas vão andar. As pessoas estão escolhendo o tempo todo. A vida é feita de escolhas. Eu disse esses dias que nós nascemos parecidos com os nossos pais, mas morremos parecidos com as nossas decisões, com as nossas escolhas. E quando você faz escolhas fora de Deus, não tem como você terminar bem. Então esse povo foi fazendo escolhas ruins. E agora você vê um povo gemendo, com saudade de um tempo que parecia que não ia voltar. Mas, à medida que o tempo foi passando, eles foram se humilhando e foram dando a Deus, né? E aquele tempo de exílio foi se cumprindo. Havia também uma promessa de restauração. Do mesmo jeito que o Senhor usou o Nabucodonosor para tratar com o povo, o Senhor também já tinha liberado uma palavra que ele ia usar um homem chamado Ciro para trazer libertação, restauração. E chegou o tempo. Então, olha só. Que diz acerca de Ciro? Ele é meu pastor e realizará tudo o que me agrada. Ele dirá acerca de Jerusalém:
seja reconstruída e do templo sejam lançados os seus alicerces. O Senhor, quando você realmente se joga no Senhor, você reconhece e se humilha e vai a Ele, você dá condições dele mudar as coisas. E aí ele cria meios, ele abre portas, ele usa pessoas. Aqui no caso ele usou o Ciro. Mas na vida da gente, Deus tem sempre uma saída. Ele tem um meio. Parecia que nunca, ai que saudade seu, nunca mais. Meu Deus, nós vamos viver na nossa terra. Nós queremos voltar. Mas aquele tempo foi importante. O tempo do exílio foi muito importante para aquele povo ver aquilo que estava oculto, né? Que a incredulidade, a cegueira, a carnalidade causaram. E esse povo até eles estavam no templo oferecendo sacrifício. Mas como a Bíblia diz, esse povo me louva com os lábios, mas o coração tá longe. Então, quantas pessoas que até estavam na igreja, né? Mas até louvava, mas o coração estava longe. Estava longe. E Deus teve que mudar as circunstâncias para a pessoa reconhecer o valor de estar no Senhor, de ocupar um lugar, de fazer parte de algo, que foi o que aconteceu com eles. Mas o Senhor restaurou. Talvez essa seja a sua situação. Você, enfim, jogou fora as oportunidades. Foi tolo, foi insensato, foi talvez orgulhoso, negligente. Mas quando nós nos humilhamos, lembra de Manassés, que fez tudo errado? Ele foi talvez o pior rei da Bíblia. E Deus teve que mudar as circunstâncias dele. Mas quando ele se humilhou, e a Bíblia diz que ele se humilhou muito, o Senhor restaurou. O Senhor o restituiu. A Bíblia fala que o Senhor é capaz de restituir os anos consumidos, restaurar a terra arrasada. Ele pode fazer e Ele quer que você dê condições a Ele, porque Ele quer fazer. Assim diz o Senhor ao meu ungido, a Ciro, cuja mão direita seguro com firmeza, para subjugar as nações diante dele e arrancar a armadura dos seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. Eu irei adiante de você e aplanarei montes e derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Darei a você os tesouros das trevas e riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome, por amor de meu servo Jacó, de meu escolhido Israel. Eu o convoco pelo nome e concedo-lhe título de honra, embora você não me reconheça. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro além de mim. Não há Deus. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro além de mim. Não há Deus. Além de mim não há Deus. Eu o fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido. De forma que do nascente ao poente saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Aqui o Senhor fez o que Daniel disse. Ele levanta reis, ele destrona, ele levanta governos e derruba, ele exalta. Ele é o Deus que muda as estações. Ele é o Deus que conhece o oculto, o escondido.
Ele é o Deus que tudo sabe. E que nada é impossível para ele. Além de mim não há Deus. Ele é o Deus que pode levantar um ímpio por amor do seu povo. Pode usar um ímpio para libertar e financiar o seu povo, como ele fez com Ciro. E ele faz de novo. O Deus que fez uma vez faz de novo. Ele não mudou? Ele é o Deus que levanta o improvável por amor do seu povo. Pois ele levantou Ciro para derrubar a Babilônia e libertar o povo dele e financiar. Deus tem meios. Deus é aquele que continua indo na frente e abre portas que ninguém pode abrir, que derruba inimigos que ninguém pode derrubar. E ele está falando com você. Ele levanta de onde você nem espera um meio para te favorecer. Ele vai na frente, ele abre portas impossíveis. Ele revela tesouros escondidos, que ele traz à luz para abençoar a sua vida. Ele é o Deus do impossível. Como ele mesmo disse, eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Além de mim não há Deus. E ele está dizendo o quê? Eu o fortalecerei. Ei, de forma que do nascente ao poente saibam todos que não há ninguém além de mim. Deus quer fazer uma grande obra na sua vida. Dê condições a ele. Eu creio que é tempo de restauração, de libertação para você, de restituição. Eu creio que Deus está abrindo portas impossíveis para você. Eu creio que Deus vai revelar tesouros escondidos. Eu creio que você vai ser favorecido. Deus está levantando meios para restaurar você. Para que todos saibam que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Se volta para Ele. Se agarre a Ele. Ele não mudou. Ei, tudo que nós temos que fazer é nos humilhar. É reconhecer que Ele é Deus. É entregar tudo sem reserva. É confiar na bondade dEle, na fidelidade dEle. Lembra da oração de Daniel, se arrependendo pelo povo. A oração de Neemias, se arrependendo ali pela nação. Lembra do que o Senhor disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, eu vou ouvir. Eu vou perdoar e eu vou sarar a terra. Ele disse, tudo que nós temos que fazer é recorrer a Deus, é depender dEle. Se eu quero mudanças, se eu ignorei todas as oportunidades, perdi tempo, só tenho obras queimadas na minha vida. Mas hoje, você tem hoje. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus e não endurecer o coração, se você não endurecer, mas te humilhar, como Manassés fez, como esse povo fez. Esse povo tinha boas lembranças de um tempo que parecia que nunca ia voltar. Mas Deus restaurou. Deus operou o impossível. E Ele está aqui, falando com você. Você pode se humilhar, se levantar, invocar os céus, e Ele vai fazer aquilo que hoje não há a menor possibilidade. Você vai ver um novo dia chegar para você. Deus vai enxugar as suas lágrimas. E essa noite,
vai terminar e vai vir um dia maravilhoso, ensolarado para você. Vai brilhar o sol da justiça e você vai viver um novo amanhecer. Levante-se, porque Deus está falando ao seu coração. E Ele está aqui dando mais uma oportunidade para você. Sim, eu creio que esta palavra veio como um portal, é uma oportunidade para você. Você perdeu muitas, mas eu estou aqui com a minha misericórdia, cobrindo você, derramando favor. Se você se voltar para mim, se volta para Deus, se firma na presença dEle. Se você parou, volta. Eu não sei. Apenas corra para Ele e dê todas as condições para Ele fazer o que Ele quer fazer. Ele não terminou com você. Ele não tinha terminado com esse povo. Deus não terminou com você. E os planos dele não podem ser frustrados. Deus quer concluir a obra que Ele começou. Coopera com Deus e você vai ver a glória dele. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. E eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo. E peço que esta palavra, Senhor, tenha levantado pessoas em toda parte. E levado a um quebrantamento profundo e a decisões sábias, tementes, a uma entrega absoluta, a uma volta, Senhor, para o Senhor. Uma volta de verdade para o Senhor. Com o coração quebrantado, submisso, rendido. Porque o Senhor não pode suportar um coração rendido, humilde. A tua palavra diz que o Senhor habita num alto e sublime lugar, mas também num coração quebrantado e humilde. Abençoa lares e famílias todos que enviaram os seus pedidos para a oração. Consagro tudo e tomo posse desse novo tempo, e que essa pessoa seja revestida de força e que ela se levante com fé, crendo na restauração, na restituição dela. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, eu profetizo abundância. É o Senhor quem dá poder para conquistar, para gerar riquezas, que cada um creia nisso. Levanta mais semeadores, porque precisamos, e onde esse programa estiver chegando, que esta palavra tenha sido como uma água fresca. Senhor, tenha tomado os corações com alegria, paz, renovo, força, esperança. Que ela se levante com esperança, porque a esperança não decepciona, que ela se torne uma prisioneira da esperança, que ela simplesmente se levante e se alinhe com o Senhor como nunca e aguarde pela grande obra que o Senhor tem com ela, porque o Senhor não terminou com ela. O Senhor começou uma boa obra, o Senhor vai terminar, e o Senhor está dizendo: eu não terminei com você. E eu vou completar o que eu comecei. Eu vou usar você para grandes coisas ainda. Muito obrigada, Senhor. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995, na Moca, onde nós estamos. E hoje, reuniões às 7h. Às 19h30, atendimento. Tenho certeza que vai ser um dia maravilhoso. Esteja entre nós, conta com a gente. Domingo, batismo. E assim vamos de glória em glória. Conta com a gente sempre. Nós somos o povo da toalha na cintura. Se o Senhor não voltar, eu vou continuar falando de vida e mudança de vida. Bom dia. Amém.